Olá pessoal, na continuidade então do nosso estudo sobre geometria espacial, nós vamos começar a falar agora dos corpos redondos ou também sólidos de revolução, certo? Nós já fizemos todo um estudo sobre poliedros, aprofundamos algumas questões referentes a alguns prismas. E agora, então, chegou a vez dos corpos redondos, que na verdade se dividem em três grupos: cilindro, cone e esfera. E aí a gente começa o nosso estudo, então, falando sobre o cilindro, certo? A gente chama de cilindro reto ou cilindro de revolução. Um cilindro reto ou cilindro de revolução nada mais é a figura que a gente obtém quando nós fazemos uma região retangular girar ao redor de um eixo. É como se nós pegássemos esta região aqui e fizéssemos ela girar, ao redor deste eixo que está sendo chamado de R. Tá? Mas e quais são os objetos do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, que tem o formato de cilindro? E eu trago alguns aqui para mostrar para vocês. Esta lata aqui tem um formato cilíndrico, certo? Onde nós temos então essa região lateral, certo? E temos também duas regiões que são paralelas entre si, que nós chamamos de base, E as bases de um cilindro, elas são regiões circulares. Então nós temos esta lata, temos esta lata de tinta aqui também, que tem um formato cilíndrico, onde nós temos as bases, que é onde estão as minhas mãos. Este pedaço de madeira, que é semelhante ao pedaço de um cabo de vassoura. Percebam que nós temos aqui uma região circular, que é uma das bases, aqui uma outra região circular, que também é a outra base, e temos aqui essa região lateral. E por fim eu mostro aqui esta outra lata, que também tem um formato cilíndrico, sendo que essas regiões circulares onde estão as minhas mãos são as bases do cilindro, e esta região onde eu estou passando a mão aqui agora, na verdade, constitui a região lateral do cilindro. Beleza. Então, assim, em um cilindro a gente sempre vai ter uma altura, que nada mais é do que a distância que separa as duas bases. Então, as bases, elas não são coplanares, elas não estão em um mesmo plano, elas estão distantes uma da outra, elas são paralelas entre si, mas estão distantes uma da outra, não são paralelas coincidentes. E aí, então, essa distância que separa as duas bases vai ser a altura do nosso cilindro, que nós vamos chamar, vamos representar pela letra H. Em um cilindro também a gente vai ter um elemento chamado de geratriz, que nada mais é que uma linha que ela tangencia, ela toca as circunferências que formam as duas bases. Então, como se fossem linhas que a gente poderia ir marcando aqui, tocando as duas bases, e essas linhas corresponderiam então às geratrizes do cilindro. E percebam que no caso dos cilindros retos ou de revolução, as geratrizes e a altura sempre vão ter medidas coincidentes. Então, uma coisa que é importante: se eu sei quanto mede a geratriz de um cilindro, eu automaticamente sei quanto mede a sua altura e vice-versa. A gente vai ter um tipo especial de cilindro que a gente chama de cilindro equilátero, tá? E por que ele é especial? Justamente
Porque quando eu olho para esse cilindro, a gente percebe que a sua altura tem a mesma medida que o diâmetro da base. Então, a partir daqui, dá para escrever várias coisas. Dá para escrever que a altura tem a mesma medição da geratriz, que é a mesma medição do diâmetro da base, e isso, por sua vez, corresponde ao dobro do raio, né? Considerando que a base é um círculo, né? Todo círculo tem um raio, e para qualquer círculo, o diâmetro corresponde ao dobro do raio. Bom, agora as relações métricas que fazem parte de um cilindro. Nós vamos ter área lateral, área total, área da base e volume, certo? Então vamos ver uma coisa de cada vez. Área lateral, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar este cilindro sendo aberto, né? Vamos abrir a lateral deste cilindro. Quando a gente faz esta abertura, e aí a gente pode, né, pensar nesta folha aqui, por exemplo, né? Quando a gente abre a lateral de um cilindro, né, seria isso aqui. Quando a gente abre, essa lateral, ela na verdade ela vira um retângulo. E esse retângulo, a altura dele vai ser H, e o comprimento dele, na verdade, é o próprio comprimento da circunferência que forma a base, né? E a gente sabe que o comprimento de uma circunferência é 2 vezes o π vezes o raio. Então, a área lateral de um cilindro vai ser dada pela seguinte relação: 2 vezes o π vezes o raio vezes a altura. Tá? E a partir dessa relação, então, a gente consegue chegar na área lateral de um cilindro. Lembrando que o valor do π a gente pode utilizar ou não como sendo 3,14, depende da situação, né? Tem vezes que a gente deixa o π indicado, como a gente sabe, tem vezes que a gente faz a substituição, né, pelo seu valor, que é 3,14. Pessoal, área da base, apesar de não aparecer aqui, né, a gente sabe que a área da base, na verdade, é a própria área, né, do círculo. Ou seja, o π multiplicado pelo raio ao quadrado. Tá? E é bem tranquilo de fazer isso. Bom, quando a gente pensa em área total do cilindro, a área total, na verdade, ela é formada, né, pela soma da área lateral com a área das duas bases, né? Então a gente pode escrever que a área total é 2 vezes a área da base mais a área lateral. Vamos reescrever aquela relação ali, né? Fazendo o seguinte: a área total é igual a 2 vezes o π, que multiplica o raio ao quadrado, mais a área lateral, que é 2 vezes o π, que multiplica o raio vezes a altura. 2 vezes o π, que multiplica o raio vezes a altura. Tá? E isso pode ser reescrito colocando em evidência o pedaço que se repete nas duas partes da expressão. A gente pode observar que o 2, o π e o r aparecem nas duas partes. Então a gente pode colocar isso em destaque. A área total é igual a 2 vezes o π vezes o raio, né? E o que vai sobrar, na verdade? Sobra o outro r que nós temos aqui, porque como é raio ao quadrado, né, é raio vezes raio. E sobra também o h. Então,
esta aqui seria a maneira mais rápida de fazer o cálculo da área total de um cilindro de revolução, né? 2 vezes o π vezes o raio, multiplicado pela soma do raio com a altura. E para o cálculo do volume, vale aquela ideia que nós já temos lá dos prismas, né? Que o volume ele é dado pelo produto entre a área da base e a altura. Então, como a gente sabe que a área da base é π vezes o raio ao quadrado e a altura é h, a gente pode escrever que volume é π vezes o raio ao quadrado vezes h. Certo? Já voltamos com um exemplo prático de aplicação dessas relações métricas. Pessoal, então, estou de volta, né? E a minha ideia agora, então, é mostrar para vocês algumas aplicações daquelas relações métricas que eu falei há pouco, né? E aí é interessante que nós possamos enxergar aquilo que nós estamos falando, certo? Então, a gente pode fazer um desenho do cilindro reto, né? Não precisa ficar perfeito, desde que a gente consiga compreender as ideias que queremos, tá? Então vamos fazê-lo aqui, certo? Tá aqui o meu cilindro, né? Como eu disse, não precisa ficar perfeito, desde que nós consigamos compreender aquilo que nós queremos. Então, tá ali, beleza? Certo? As informações que nós temos em destaque são justamente o raio da base, que é de 6 centímetros. Então, seria essa linha aqui, tá? Raio da base, 6 centímetros. E a outra informação seria a própria altura do cilindro, né, que na verdade é de 10 centímetros. Altura igual a 10 centímetros. Tá, beleza? Claro, aqui em cima também, né, como é outra base circular, também vai ter um raio, né? Mas vamos lá então. Área da base, tá? Como a gente já falou antes, a base ela é um círculo, então para fazer o cálculo da área da base nós utilizamos a relação métrica que já é usada para a área do círculo. Então, a área da base é igual ao π que multiplica o raio ao quadrado. Portanto, a área da base vai ser igual ao π que multiplica o 6 ao quadrado. A área da base, então, vai ser igual a 36π centímetros quadrados, tá? E eu estou optando em deixar o π indicado. Área lateral. Para fazer o cálculo da área lateral, nós multiplicamos o comprimento da circunferência que forma a base pela própria altura do cilindro. Então, a área lateral vai ser dada pela seguinte relação, né? 2 vezes o π vezes o raio multiplicado pela altura. Então, a área lateral vai ser igual a 2 vezes o π vezes 6 vezes 10, que é a altura, tá? A área lateral, então, vai ser 2 vezes 6, 12, vezes 10, 120. A área lateral, 120π centímetros quadrados. Tá? Área total. Área total a gente já sabe que é 2 vezes a área da base somada com a área lateral. E aí a gente já tem, né, que a área da base é 36π. Então, a área total vai ser igual a 2 vezes 36π somado com 120π. Tá? E agora a gente, né, faz a multiplicação ali, 2 vezes 36π,
Isso vai nos dar 72 π, né, somado com 120 π. E 72 π somado com 120 π, isso nos dá 192 π. A área total, então, é 192 π centímetros quadrados. Lembrando que está sendo minha escolha aqui, né, minha opção, deixar este π indicado, né, não fazer a substituição do mesmo pelo seu valor aproximado, que seria o 3,14. Tá? Apesar de que algumas questões vão pedir isso. E por último, o volume, né, que a gente faz o volume, né, fazendo da seguinte maneira: a área da base multiplicada pela altura. Então, na verdade, o volume vai ser dado por 36 π, que é a área de uma base, multiplicado pela altura, que é 10 centímetros. Isso então vai me dar que volume, né, 36 π vezes 10. Então nós teremos 360 π centímetros cúbicos, né? Lembrando que volume é uma grandeza tridimensional, né? Portanto é cúbica. E só uma observação aqui em relação à área total, que eu fiz, na verdade, usando o princípio básico da área total, que é o dobro da área da base somado com a área lateral. Eu poderia fazer direto esse cálculo, tá? Usando esta relação aqui, ó. A área total é 2 vezes o π vezes o raio, que é multiplicado pela soma da altura com o raio, né? A gente pode fazer e vai dar a mesma coisa, só para a gente tirar a dúvida aqui, ó. Então, é 2 vezes o π vezes 6 multiplicado pela soma do raio, que é 6, com a altura, que é 10. Tá? Isso vai nos dar, então, que a área total é igual a 2 vezes 6, 12, né? 12 π, multiplicado por 16. E se nós fizermos, então, 12 multiplicado por 16, ou 16 multiplicado por 12, né? Isso vai ser 32 mais 160, né? E vai nos dar, então, 192, né? Que é o que nós já tínhamos, né? Portanto, área total, 192 π centímetros quadrados. Tá? São duas maneiras diferentes de chegar no mesmo valor. E é isso aí, então.